Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! No vídeo de hoje eu vou estar trazendo para vocês uma opção de como fazer essa nécessaire. Ela é super prática, rápida, vou estar ensinando a fazer o molde e vocês podem estar fazendo de vários outros tamanhos. Então, vamos para o vídeo. Aqui eu cortei 2 vezes no tecido principal, 2 vezes na manta e 2 vezes no forro. Eu vou passar ali bem certinho o molde. Vamos precisar de um zíper, sempre passando mais ou menos 2 dedos de cada lado, para que a gente possa depois estar passando o cursor bem tranquilamente. Para fazer esse molde aqui, você vai precisar de uma folha sulfite inteira. Você vai dobrar ao meio essa folha sulfite. Na parte de cima, você vai estar entrando 1,5 centímetro, vai ligar esse 1,5 centímetro lá na ponta da folha sulfite, fazer um risco e depois fazer a caixinha de leite de 3 centímetros por 3 centímetros. Após isso, você só recorta, refila, tira o excesso e aí é só pegar e fazer a modelagem no seu tecido. Então, vamos para a nossa peça. Depois de você estruturar, colar o seu tecido principal na sua manta, as duas partes do corpo da peça, a gente vai passar uma costurinha de segurança em toda a volta. Lembrando que essa costura, ela precisa ser feita bem na ponta. Você não precisa fazer um calcador, porque senão na hora de unir as duas partes do corpo, ela vai ficar visível e a gente não quer que ela apareça, né? Então, bem na pontinha. Esses tecidos maravilhosos, gente, tanto o tecido de poá quanto o tecido de capivara, é lá da Madit Aviamentos. São lindos, né, esses tecidos. Lá na Madit você encontra variedade de estampa e sem contar que os tecidos são todos de qualidade, tá? Eu super indico os tecidos da Madit Aviamentos. Eu gosto bastante de, quando eu compro tecido, eu sempre coloco de molho, né? Isso todo o tecido, todo o material, desde fralda, tudo. E os tecidos de lá eu gosto bastante porque não soltam tinta. E tem muitos tecidos que a gente compra que solta tintura, e lá não, os de lá não. O encolhimento é muito pouco, é imperceptível o tanto que encolhe. Então é super qualidade, tá? Super indico, gente. Depois de tudo costurado, a gente vai tirar esse excesso de manta que sobrou. Lembrando que sempre quando a gente vai estruturar o nosso principal na manta, sempre cortem a manta um pouco maior do que for cortar o seu tecido principal e estruturar na manta. Sempre corte a manta um pouco maior, porque quando a gente vai costurar o tecido principal, ele acaba escorregando, ele acaba andando, então é sempre bom que seja maior pra gente não ficar com pedaços a menos, né? Em partes faltando, a manta, assim é certeiro que vai dar certo na hora de estar estruturando. Depois de tudo refilado,
a gente vai colocar o nosso zíper. Vamos lá. Direito do zíper com direito do tecido, a gente vira aqui e vamos passar uma costura de segurança para fixar esse zíper na nossa peça. Lembrando que toda costura que a gente faz precisa do retrocesso, porque senão a gente acaba perdendo a nossa peça. Tecido de forro, colocamos direito com direito do tecido, o forro para cima, alinhamos com o corpo da peça e passamos uma costura para fixar esse forro na nossa peça. Feito isso, a gente vai jogar esse tecido, esse forro lá para trás. Puxem bem esse tecido de forro, para que ele não fique embolado na parte de trás. Fazem com calma essa costura, para que ela não fique torta. Ó. Agora vamos pro próximo. Pega o outro lado do corpo. Dessa forma aqui, ó, a gente só vai pegar e colocar a outra parte em cima. Direito com direito, viramos e vamos passar uma costura de segurança no zíper. Ah, Kate, a minha peça escorregou e ficou torta. Um lado ficou mais para baixo e o outro mais para cima. Não tem problema, é só abrir, destacar esse zíper aqui e depois na hora de colocar o cursor a gente alinha novamente, tá? Bem tranquilo. Ó, costurei, saiu assim da máquina, dessa forma. Agora a gente vai pegar o nosso forro e vamos colocar o direito dele aqui em cima, deixando o avesso para cima. Vamos alinhar bem. Ah, deixa eu virar essa parte para baixo. Ó, alinho bem aqui, viro, porque sempre que eu costuro, a manta para cima e o forro para baixo, porque senão ele escorrega. Ó, agora jogo isso aqui para cá e aquele forro para lá também, ó. Vou deixar principal com forro, principal com forro. Gosto de virar, costurar assim, puxo bem esse forro aqui, ó, e vou passar uma costurinha para estar prendendo esse forro, fixando bem ele na peça e a hora de abrir o cursor não prender nesse tecido de forro. Ó, pronto, tudo costurado, agora a gente vai passar o nosso cursor. Então, eu gosto particularmente de colocar o cursor sempre pelo lado direito, para quando eu abrir pro lado, para esse lado, no caso, né? Vou colocar para cá para abrir para cá. Então, vamos lá. A parte arredondada do nosso cursor, ele sempre vai indicar o fechamento da peça. E a parte reta é quando a gente abre a peça. Eu já tenho vídeo aqui no canal ensinando como coloca cursor, então, se você não sabe, agora, depois que eu coloquei o cursor aqui, eu vou abrir, deixar uma parte aberta para depois facilitar na hora de desvirar, tá? Então, tiramos aqui um pouco o excesso, desse lado também. E não esquece de selar com o isqueiro.
O meu forro, ele está um pouco maior do que a minha peça, mas eu já vou estar refilando para depois não... Ó, aqui ele tá um pouquinho maior porque eu cortei reto. Tá, aí agora a gente vai colocar corpo da peça com corpo da peça e forro com forro. E vamos passar uma costura de um calcador. Agora não é mais de segurança, é um calcador aqui nessa parte de baixo para estar prendendo bem essa peça. Ó, feito isso, eu venho aqui e vou passar também uma costura de segurança nessa lateral. Cuidando, verificando se está tudo bem alinhado. O zíper precisa estar alinhado aqui em cima. E vou parar aqui. Esse lado é a mesma coisa. Alinho aqui, ó, o zíper e aqui embaixo também a caixinha de leite. Ó. Feito isso, eu vou passar só uma costura reta aqui pra baixo e uma costura reta aqui pra baixo. Gosto de começar por aqui. Ah, deixa eu já... Vou fazer a minha caixinha de leite aqui embaixo, que eu não fiz. Não tinha recortado. Se quiseres estar marcando, pra facilitar, pega aqui, ó. E risca até ali embaixo. Eu gosto sempre de estar cortando o forro maior do que o corpo da minha peça, porque na hora que eu costuro, se acontecer de escorregar e ficar mais para um lado do que para o outro, essa forma aqui, pelo menos, ele se centraliza e não falta em nenhuma das beiradas. Diferente de se tivesse cortado bem do ladinho e viesse para cá, ele ia faltar de um dos lados, né? Vou fazer minha caixinha de leite. Essa régua também comprei lá na Madit Aviamentos. Ó, ela é uma régua que já vem para fazer as caixinhas de leite, tem até o tamanho 10 e ela tem também os diâmetros aqui do lado. É muito prático, gente. Eu super recomendo. Mas quem não tem para fazer a caixinha de leite, Kate, aqui eu tenho no acrílico feito, uma amiga minha fez pra mim, mas você pode cortar num papelzinho de folha sulfite mesmo, 3x3, corta um quadradinho, com 5x5, porque assim tu já tem pronto e isso vai te facilitar na hora da costura. Facilita muito. Ó. Cortei aqui, agora eu vou passar uma costura reta. Junta aqui, costura aqui embaixo também. Aqui embaixo eu vou deixar uma abertura boa, mais ou menos, ó, eu gosto de deixar um palmo de mão, porque daí eu consigo colocar a minha mão dentro, bem tranquilo, sem precisar estar estragando a peça. O final eu dou um retrocesso bem generoso, mais de uma vez, porque daí assim também a minha costura não vai se abrir na hora que eu desvirar. Agora eu fecho a lateral. E vamos para a caixinha de leite. Ó, só puxa aqui. Vou jogar uma costura para cada lado, uma para cá e uma para lá. Isso não dá tanto tecido para costurar, tantas camadas. Ó, abre aqui, joga um para cá e outro para lá. Aqui embaixo a mesma coisa. Ajeita bem o tecido para não ficar nenhuma prega, joga um pra cá e um pra lá. Abre bem.
como tá cheirosa essa peça, gente. Aqui no canal tem uma diquinha, que é a diquinha da semana, para deixar o tecido bem cheiroso. Então, se você não viu, vai lá e confira. Peço também para, se você tá gostando do vídeo, deixar seu like, curtir, comentar e manda para aquela amiga que adora costurar. É muito importante, isso faz crescer o canal. Ó, aí agora a gente só desvira. O canal cresce e mais pessoas irão aprender a costurar peças lindas. Ó, aqui como eu deixei aberto, facilitou na hora de estar abrindo. Arrumo bem aqui, ó, a caixinha de leite. Esse lado também. Aqui em cima. Empurra bem. Sempre bom, depois que finalizar, ir pro ferro para passar bem essa peça, para ajeitar. E agora a gente vai fechar essa abertura que a gente deixou. Eu gosto sempre de começar aqui, ó, na frente e ir até atrás, porque se você fizer uma costura só aqui para fechar, vai ficar aquela costura sozinha ali, vai ficar como se fosse um defeito, né, da peça. E a gente não quer isso, tem pessoas que observam. Assim fica um acabamento melhor e não parece que foi proposital. Ajeita bem aqui. Vai até o final. Ó, feita a costura, agora a gente coloca pra dentro. Ajeita esse forro bem lá dentro. E é isso, gente. A nossa peça está finalizada. Olha que charme com esse tecido de capivara. Maravilhoso, né? Então, se você gostou, não esquece de deixar o like, compartilhar e também mandar para aquela amiga. Até a próxima!